seja da estrutura, digamos, da sociedade global, seja da estrutura do próprio grupo que a promove, e depois olhar para eventos que subvertem isso tudo. Mas isso seria outra coisa. O que me fez lembrar é um pouco na teoria, aquela questão da inversão, do que todo ritual, segundo, não sei se é Evangelho, ou Cain, sei lá, que fala que, tipo, em algum momento do ritual ele vem pelo profano, depois pelo sagrado, e depois ele tem uma inversão. Em algum momento, tipo, na festa, eu fiz um trabalho de campo em Minas Gerais e tem folia de reis. Mas é uma folia de reis muito específica e muito sagrada e tal. Sim, mas tem os palhaços também. E aí, exato, tem o espalhado. E tem um momento que quando acaba que as pessoas se embebedam muito e viram uma festa no sentido. Então eu pensei, eu acho que assim, fiquei pensando um pouco que tipo de inversão, pegando a teoria, que a gente às vezes fica tentando encaixar o que a gente lê na teoria com o que vê. Mas assim, que tipo de inversão pode ocorrer no ritual, como um Corpus Christi, como uma procissão? Porque eu fico pensando também nessas etapas, né? Tanto nos bastidores, o processo de organização, tanto da marcha, da manifestação, como da procissão, também é o anterior, aí para aquilo tudo acontecer. E no final deve ter uma comemoração de que deu certo, dos elementos, de alguém que não se comportou bem, e talvez uma parte menos sagrada, e que no final, a partir dessa leitura, independente de era isso que eu estava a não, dizer. Diferentemente do Taylor, que acho que uma grande parte dos rituais se situam durante a estrutura versus a estrutura que é a sociedade, não é? A ordem social normal, entre aspas. Eu penso que a maior parte dos rituais oscilam na realidade entre esses dois polos, de uma forma mais nítida ou de uma forma menos nítida. No caso português, isso foi estudado muito bem pelo Pierre Sanchis, que no fundo ele contrapõe a procissão nas romarias, e outras, a procissão ao arraial. E, portanto, no fundo, ele é um bocado excessivo, porque ele, para realizar o arraial, vai buscar aquelas estilistas gostadoras da festa, do Vitor, enfim, que são elas próprias mais excessivas, não é? Mas o ponto é isso, não é? Há um espaço que é controlado pela Igreja, que é um espaço de solenidade e hierarquia, e há um espaço que é controlado pelo povo, que é o espaço do arraial, que é um espaço, digamos, que se estrutura, que não se estrutura, que no fundo se organiza em torno de valores como a liberdade dos corpos, o ruído, a festa, não é? E eu creio que a maior parte dos rituais oscila entre um momento e outro. Não é só isso da festa acabar com as pessoas que a montaram. Comerem e beberem, isso é natural, isso é típico das festas. O que é interessante é que quando não é apenas isso, é toda a festa, no caso das folias de reis, eu conheci 2 ou 3 trabalhos do Daniel Chaves, etc. E no fundo há essas figuras, há essa figura que representa a ordem, que é o tipo da folia, que toca violino e canta, mas depois há os palhaços, que subvertem a coisa. Portanto, no mesmo momento temos a transgressão e a ordem. No mesmo momento. Logo assim o outro. Um dos problemas que eu vejo no Pierre Sanchis é que ele vê isso como uma oposição, traz dois campos. E, de facto, os participantes, menos autoridade religiosa, mas grupos participantes, vê isso com uma facilidade, uma normalidade, e não vê isso como uma oposição. E é outra dimensão de pesca ritual que por vezes não pensamos com o fator tempo. O fator tempo do início e fim. Porque há rituais, o entorno do lindoso, do pai velho, né? Que começa, tem vários tempos e depois tem paragens. Como é que a questão do ritual há uma emoção, a pessoa está envolvida, está integrada, né? Mas depois corta. Porque se vai fazer uma coisa, que vai só à noite. É interessante como é que uma comunidade consegue manter uma tensão, né? A tensão do ritual, com frequentes cortes ao longo de um período de tempo. E a mim, imaginemos, de manhã acabou a missa às 11 horas, vai o percurso do carro de Zeros, o carro do pai velho, vai circular toda a freguesia do Lindoso pelos campos, já há entremeses, já há representações, já há sketches, etc. E agora vamos almoçar. Vamos almoçar e agora só às 4 horas é que eu fico olhando para casa. Como é que se consegue manter essa tensão com esses intervalos? É interessante. Há uma outra coisa que eu gostava de chamar a atenção, na realidade estava aqui escrita, mas eu esqueci, como não estava no PowerPoint, de dizer isto, é que
Como é que eu vou dizer isto? Nós somos os antropólogos, somos as únicas pessoas, em conjunto com os especialistas do ritual, que conhecem o ritual do princípio até ao fim. E que assistam ao ritual do princípio até ao fim. As outras pessoas vão lá, entram um bocadinho, saem, estão lá, mas não estão lá. E, portanto, por isso é que nós devemos relativizar um bocadinho a maneira como tornamos as coisas por vezes pesadas demais. Porque, na realidade, o 25 de Abril, então, é o melhor exemplo disso. O 25 de Abril. As pessoas falam, encontram-se e não sei o quê. O teu filho está tão crescido e não sei o quê, não sei o que mais. Que pena que é a tua neta. E, na realidade, podiam estar a dizer aquilo do 25 de Abril ou no 5 de Outubro. 5 de Outubro não vai ninguém. E, portanto, há um antropólogo francês que não está a traduzir em inglês, porque é menos conhecido, como sempre, que é o Albert Piet, que fala muito bem sobre isso, não é? Quer dizer que nós não podemos, quer dizer, o ritual, o social, nós temos que ter o estudo menos pesado do social e do ritual. Porque, na realidade, as coisas são muito mais leves. Pronto. Assim como nós não... Quer dizer, pronto, as entidades dos grupos, mas nós não passamos o tempo a pensar na identidade do grupo a que pertencemos. Sinceramente, temos muito mais que fazer, não é? Quer dizer, bom, de vez em quando e tal, não é? E é a mesma coisa acerca do ritual. As pessoas, quando vão para a parada do dia de Portugal, estão lá, têm o sentimento de orgulho étnico, etc. Mas estão lá por muitos outros motivos. E às tantas, estão a falar com o vizinho do problema que tiveram e não sei o quê. E, os teus primos vieram agora de Portugal. E como é que as coisas lá, não sei. No fundo, é como as recordações que eu tenho a participar na missa. Até à idade que achei que aquilo já não dizia nada, não é? Uma pessoa estava a falar, aquilo é sempre igual. E, portanto, uma pessoa... Eu aproveitava para olhar para as miúdas, para os raparigas, desculpa, pela expressão. E a maior parte do tempo estava a pensar noutra coisa qualquer e pronto. Portanto, mas muitas pessoas não têm as pessoas que participam nestas coisas em modo menor, não em modo maior, a maior parte das pessoas. Quem participa em modo maior são os organizadores, e os especialistas rituais, e os antropólogos. Agora, lá por nós, estamos lá desde o princípio até o fim, e participámos no modo maior, não pensemos que as outras pessoas estão a participar no modo maior, porque não estão. De qualquer modo, já agora estava a dizer alguma coisa, agora já começou aqui o Presidente da SPAI, não quero ser o primeiro a falar, nem o segundo, nem o terceiro. Mas eu venho da pré-história. Eu estudei pré-história. E aquilo que me interessa na antropologia, aquilo que me interessa muito na antropologia e em geral na filosofia, porque acho que a antropologia e qualquer outra ciência está na filosofia, não é? Autofilosofias. A última análise de filosofia entendo como a decantação última do pensamento humano. Está a ideia. E quando o Levi-Strauss falava desse sistema de transformações, não é? Ele estava já a entrar naquilo que aquela figura de Levi-Strauss significa para nós, que é muito mais do que um simples antropólogo, simples entre aspas, com todas as aspas. Quer dizer, o ser humano é um ser que precisa de balizar o tempo e o espaço, não é? E, ao balizar o tempo e o espaço, uma das formas que ele utiliza é o sistema de cortejos. E o sistema de cortejos talvez possa englobar tudo aquilo que tivemos a falar hoje aqui. Não sei se é demasiada pretensão minha, agora, com esta expressão ou com esta palavra, tentar englobar isto tudo. Eu dediquei-me bastante ao estudo do megalitismo. É um estudo interessante porque não se pode compreender a construção por comunidades que eram certamente ainda compostas por pouca gente, não é? Em pleno neolítico, portanto, há 5.000 anos, assim. Não se pode entender a construção de sítios que envolviam uma certa concentração de força de trabalho num período de tempo relativamente curto, porque senão aquilo vinha tudo abaixo, não tinha a estrutura possível para aguentar invernos sucessivos e se ir fazendo, não é? Não se pode conceber isso sem uma diferenciação social, não é? Que se estabeleceria entre aqueles que entravam, para já entre aqueles que eram tumulados dentro da ANTA, da chamada ANTA, ou Câmara Funerária, que é um espaço
particularmente importante, tanto mais que nos momentos que são pintados ou gravados, é aí que se inscreve a maior parte dos signos, não é? Porque só no corredor ou na passagem são espaços. Esse sistema poderia-se recuar ainda mais às grutas paleolíticas, onde, às vezes, o André do Vagabond foi encontrar a 1 km da entrada as primeiras figurações, não é? Tendo passado com um grande fotógrafo com que ele trabalhou, Jean Vertu, que fez aquele livro para estudar de Lago Ocidental, que é um marco, que foi dos poucos livros que eu considerei sempre na minha vida toda. Quer dizer, portanto, mais tarde passei dessas áreas do estudo do megalitismo, em que era claramente uma divisão entre aqueles que ficavam de fora a ver a entrada das posições daqueles que passavam a ser antepassados, passavam da categoria de mortos a antepassados. Normalmente há uma sepultura secundária sempre aí. Nunca se encontram enterramentos que não são enterramentos normais, são, por exemplo, agrupamentos de crânios, agrupamentos de fémures, uma classificação deles. E até nos monumentos ingleses, por exemplo, com várias câmaras laterais, sabe-se que havia uma circulação ritual de posições entre essas várias câmaras. Portanto, o ser humano aí organiza o espaço, não é? Nesse caso, um espaço ligado ao funerário, mas um funerário não tem a mesma conotação que tem para nós, organiza esse espaço de uma maneira a ele também, dentro de determinados tempos, não é? Que nós não podemos saber quais são, não estão vivos, só podemos deduzir, ia sendo transformado, ia sendo alterado, ia sendo negociado. E isso mais tarde é muito visível nos sítios que eu, com outras pessoas que estão aqui, que são arqueólogos, e nomeadamente ali com a minha antiga aluna e amiga Ana Margarida Val, estudamos na zona de Foscoa, que é um grande recinto que implicava um envolvimento de um trabalho incrível, que eu não vou agora aqui especificar, mas que implicava, muito provavelmente, a materialização no espaço de estruturas plásticas feitas de argila, em cima de muretes ou de infraestruturas de xisto misturadas com argila, mas era basicamente uma arquitetura de terra, implicavam a existência de circunscrever passagens. E as passagens eram de tal modo importantes que muitas vezes eram fechadas, e é mais importante, ou é tão importante quanto o resto da construção, que nós conseguimos hoje ver, que são resíduos, é tão importante o fecho da passagem, digamos, a condenação da passagem, não é? Extremamente bem estruturada, como já acontecia nos dólmenes, aliás. Quando um dólmen era definitivamente fechado e se transformava num segredo que lá estava dentro, havia todo um conjunto de rituais ligados a isso. Ora bem, isto é só para dizer que, depois, quando observo todas estas... isto é um tempo longo, é um tempo longínquo, é um tempo longo, mas é um tempo quando vejo paradas, por exemplo, há tempo estava em casa dos meus sogros ali em Odivelas e vi passar longamente, não é? Uma grande quantidade de pessoas com turbantes cor de laranja ou turbantes vermelhos, portanto são sikhs, salvo eu, que vivem muito naquela zona, têm ali uma associação e estavam a fazer uma passagem. Mas paradas, eu escrevi aqui uma quantidade incrível de itens relacionados com paradas ou se quisermos, para não cairmos nessa ambiguidade do problema das paradas, cortejos, não é? Ou seja, em que há um espaço, há um tempo, não é? E há uma coisa muito importante também, que é esse problema de ficar no passeio é feio. Ou então estar lá dentro. Mas estar lá dentro, às vezes está-se lá dentro só para conviver com um amigo ou com a filha da avó, estás muito engraçada, ou estás um vestido muito giro, ou estás muito crescida, ou outra coisa qualquer. Ou seja, portanto, toda esta mutação, toda esta permeabilidade, toda esta porosidade, que no fundo se liga a uma vontade que as pessoas têm de sociabilidade, inscrita no espaço e no tempo, não é? E que estabeleça numa coisa que é fluida, que não tem qualquer tipo que é uma realidade ficcional, não é? Porque a realidade em que nós vivemos é essencialmente uma realidade ficcional, não é? Estabelecer patterns, não é? De ancoragem,
O ser humano precisa de uma ancoragem, porque o ser humano é um ser que precisa de desejar, que precisa de se preencher. Eu estou a falar agora do ponto de vista da psicanálise lacaniana, que gosto muito e que me digo. Precisa de se preencher com alguma coisa. E essa alguma coisa tanto se pode encontrar nos rituais de natureza religiosa, onde eu também fui educado. E isso marca muitas pessoas. Mesmo que estejam a olhar para as raparigas que estão lá na igreja, ou para os rapazes, ou para os velhos, ou para o padre, ou para seja quem for, marca. Porque uma coisa é uma pessoa ser um descrente com formação inicial de religiosa, ou não o ser. Tenho visto isso em muitas pessoas, não é? Eu creio até que uma das confusões em que atualmente alguns jovens se encontram é não terem sido educados em nenhum tipo de crença. Porque a crença, não é? Belief, não é? No sentido de belief, é constitutiva do ser humano. O ser humano, se não tiver uma crença organizadora do seu vazio, ele encontra-se completamente naquilo que hoje em dia se verifica, que é a violência brutal, não é? Ainda hoje, ou ontem, ouviram cá na televisão, um sujeito foi, um professor, foi assassinado em Paris, não é? Foi degolado, não é? Uma violência, diríamos, gratuita. Ela não é gratuita, no sentido que é a expressão de qualquer coisa que existe na nossa época, que se está a generalizar de uma forma muito grave, às vezes ao nível de países inteiros, não é? Citar exemplos. Quer dizer, o ser humano, nós estamos numa época particularmente perigosa da história humana. É uma época onde se deu uma grande passagem da religião como forma organizadora, não é? Àquilo que o Nietzsche chamou a morte de Deus, não é? E a necessidade de preencher esse vazio, tornado mais nítido com esta descrença, ou semicrença, ou uma crença um bocado diluída, que as pessoas têm em tudo. Porque a maior parte das pessoas sabem perfeitamente que determinadas coisas são inócuas, não valem em si nada, mas continuam a fazê-las. Ou seja, há uma espécie quem trata muito bem isso é o Slavoj Zizek. Não sei se conhece, muita gente detesta, eu odeio mesmo. Mas é um autor que eu acho extremamente interessante porque ele trata muito bem deste problema da crença. Até o primeiro livro dele que li foi um livro que estava a organizar aqui uma palestra na faculdade, daquelas palestras que eu organizava, para alguns livros, que é Crenças, Religiões e Poderes. Estava a organizar com um colega meu que faleceu há dias, infelizmente, de filosofia. É um sujeito conhecedor. E encontrei esse livro sobre a crença, não é? Portanto, e depois, a pessoa, quando vai ver aos casos etnográficos ou antropológicos e às teorias antropológicas sobre todos estes fenómenos de cortejo, não é? Vê-os com uma distância temporal curiosa, não é? Porque, enfim, é uma coisa que é típica da humanidade desde o princípio do ser humano. O ser humano é um ser que necessita deste tipo de organização simbólica para preencher o vazio essencial e estrutural da vida. Quer dizer, para um crente isto não diz nada. Para um crente a vida tem um sentido. E esse sentido é, evidentemente, uma outra vida, que é a verdadeira vida, onde a pessoa vai viver verdadeiramente, etc. Para um não crente, não existe um sentido para a existência. Mas as pessoas, como têm que dar um sentido qualquer para poderem conseguir viver, inventam toda uma parafernália fantástica, da qual faz parte, aliás, o conhecimento científico, não é? E o conhecimento universitário. E nós, em pré-história, estamos particularmente sensíveis a isso. Porquê? Porque nós não temos nenhum relato. Nós não podemos entrevistar ninguém. E às vezes as pessoas dizem, bolas, a gente só trata com materiais, só tratamos com infraestruturas, só tratamos com restos, com vestígios. Como é que a gente consegue extrair daquilo alguma coisa? Contamos historietas. Mas não é bem assim. Nós, se tivermos uma cultura antropológica, e por isso é que é fundamental, nós vamos estabelecendo modelos interpretativos que depois são cotejados com os resultados do prolongamento dos trabalhos de campo e de observação empírica e podemos ir descartando aquilo que já não faz sentido. Muitas coisas que os arqueólogos diziam que há 10 anos não fazem hoje qualquer sentido. E muitas coisas que os meus colegas ainda hoje estão a dizer, para mim,
para mim, relativo, não fazem sentido. Não é? Isto é só para dizer que interessa-me muito a sua reflexão, a tua reflexão, porque é uma reflexão que nos transporta para fora daquele realismo, daquele empiricismo, ou empirismo, um pouco ingênuo que às vezes existe, que é, vou fazer um trabalho de, seja o que for, arqueologia, antropologia, então vou estudar a comunidade tal. Então vou caracterizar um espaço, tipo, é aqui, existem aqui, têm estes parâmetros, tal, e fazem aquelas precisões, ou fazem aquelas realizações, ou fazem isto, ou fazem aquilo. E depois, ao fim, umas conclusões em que se citam os autores, em que se faz uma abrangência maior e tal, e está feito o trabalho. Ora bem, é muito mais importante que isso. Isto interroga-nos sobre uma forma muito mais importante, porque vai desde o choque. Eu sou um urbanita, nasci na cidade, mas o choque que eu tive ao ver o filme do Manuel de Oliveira, Alto de Primavera, por exemplo, que é um filme que me perturbou, não é? Porque, no fundo, é feito por um grande cineasta a partir de um ritual completamente popular. Mas, pela primeira vez, e depois outro choque que tive foi quando ouvi os primeiros discos publicados pela Gulbenkian, aqueles com capa de serapilheira, do Giacometti, não é? Quando eu percebi, como urbanita ignorante vivendo em Lisboa, que havia ali qualquer coisa. Acho que Portugal não é aquilo que eu julguei. Existem canções dos pescadores do atum no Algarve, que são canções de guerra, que não é um ritual de matança, não é? Etc. Portanto, quer dizer, a importância central que tem todas estas formas de preenchimento do vazio, que é o preenchimento essencial do ser humano, relativamente ao seu modo de vivência. Não é? Nós nascemos, não sabemos porque é que nascemos, não nos mandaram, não pedi para nascer. Temos que aprender a viver. Somos escolarizados, somos ensinados na nossa família, depois somos transportados para o sistema de escolarização. Eu fui transportado com 4 anos de idade, à pré-primária e tal, e depois entrei e nunca mais dele saía, a não ser até a minha apresentação. Mas continuo no mesmo esquema, continuo a comprar livros, a ler e a trabalhar e a colaborar com colegas. E, no fundo, quer dizer, interessa-me neste, por exemplo, a questão do sambódromo e do carnaval brasileiro. Eu só fui uma vez ao Brasil, em 2011. E eu fui a Olinda, levaram-me a Olinda, que é uma aldeia ou uma cidade que eu suponho que está um pouco preparada para o turismo. Mas, não sei se era por isso, estavam lá pessoas a fazer percussões com tambores, raparigas e rapazes, à parte, eu fui em setembro, não creio que nessa altura houvesse nenhum tipo de... O ano inteiro. É o ano inteiro. Mas é por eles gostarem de estar sempre a fazer isso, ou por também isso ser coisa que seja apreciada pelo turista que lá vem. É, não é? Porque eu, como turista que lá fui, a determinada altura também já fiquei tocado por aquele batuque. Eu comecei a perceber, eu tinha tomado consciência desse batuque, confesso, nas canções do Paul Simon, quando o Paul Simon foi recorrer aos jogos. Mas o Paul Simon é da Bahia, né? O pessoal de Salvador. Mas, de alguma maneira, que lá em Olinda é o maracatu, que são vários ritmos que tem. Então, mas o Brasil para mim tem isso, quer dizer, extraordinariamente curioso, não é? Quer dizer, como um simples visitante, estive lá apenas 3 semanas, a dar uns cursos, o tempo tive para andar a ver, se fosse o que fosse, e aliás não se podia circular com facilidade, com medo de ser roubado. Mas a verdade é que aquilo é uma coisa estranha, para um português é um outro mundo, não é? É um mundo estranho, porque é um mundo onde há uma vibração que nós europeus não temos, não é? Ou pelo menos os portugueses não têm, uma vibração de facto curiosa, não é? Mas, quer dizer, existem a este nível dos rituais as coisas mais estranhas em Espanha, mas mesmo aqui, mas pronto, mas para darmos um exemplo extremo, em Espanha aqueles rituais de indivíduos, por exemplo, acumularem caminhões de tomate, não é? E não sei já onde é que é, andarem a tirar tomates uns aos outros até ficar tudo envolvido num sumo de tomate. Desculpa, quando o senhor está falando isso, eu fico pensando exatamente nessa questão do pertencimento, como o senhor falou em termos de crença, mas se pega tanto o cívico como o religioso, o que nós estamos vendo ali é a sociedade, são as pessoas se vendo enquanto grupo, né? Claro. E, então, vamos dizer, essa fragmentação que o senhor está mencionando de hoje em dia e tal, eu acho que
talvez tem muito a ver com isso, do tipo, de não ter mais essa. Não é que não tenha mais, mas em que a importância desses rituais, a importância dessas manifestações, no sentido de, sendo religioso ou não, de colocar as pessoas enquanto grupo, né, enquanto sociedade. Então, eu vejo um pouco por aí, assim, eu vejo não, é o que diz a teoria, né, do Durkheim, todo mundo, e a gente acaba vendo, e que a religião, de alguma maneira, né, que a gente acaba entendendo, lendo essas coisas, é que também é uma forma de conhecimento, né, não para além da crença, também é uma forma de entender o mundo, Claro. é uma cosmologia, e que, sei lá, é um comentário sobre a sua intervenção que eu achei que faz muito sentido. Quer dizer, eu é só para mostrar a surpresa, não é? Porque eu acho que a base do conhecimento, a base de qualquer conhecimento é sempre o espanto, é sempre a surpresa, é sempre o choque. Há um choque, há qualquer coisa que nos surpreende. E nestes rituais todos, nestas procissões, eu vou a uma aldeia, vejo uma procissão deste miúdo, com o meu pai a tirar foguetes, gostava imenso de tirar foguetes lá na aldeia dele e tal. Vi um primo meu que hoje em dia está riquíssimo, tem uma quantidade de casas, não sei o que é que ele faz na vida, mas é da minha idade e espero que esteja bem de saúde, acho que sim, e tem, pronto, é gestor, um gestor. Eu vi-o descalço, em cima de porcaria, só não digo a palavra começada por M para não chocar tanto, em cima de porcaria, vestido de anjinho, pequenito, para ir numa procissão, ele com os olhos azuis, para ir lá numa procissão vestido de anjinho no meio daquela trapice toda das ruas. Quer dizer, eu lembro-me dele assim e vejo dele como gestor de vários bancos, ou gestor bancário, ou coisa parecida, inclusive dentro deste ambiente nós temos que valorizar o dinheiro como um Deus, lá está. Faz uma impressão fantástica, ainda bem, olha, conseguiu, teve êxito, só lhe desejo boa saúde e boa sorte. Mas não era essa a sorte que eu queria ter. A única coisa que sempre quis ter foi o conhecimento, quer dizer, foi ter a suficiente base digna de vida para nunca quis ser possuidor de nada, a não ser de livros para poder ler. Mas a verdade é que eu vivo neste espanto. A antropologia para mim é isso, é o confronto com o espantoso, não é? Com o espantoso. Mas há quem tente fazer, já agora vou concluir, não quero dizer que a minha mulher está ali e já a pensar, lá está ele, com aquelas conversas nunca mais acabam. O Philippe Descola, quem tem a honra de ser amigo, conhece o Philippe Descola muito bem, enverdou por uma ideia muito interessante, curiosa, não é? Ele é um discípulo do Lévi-Strauss. E então foi estudar aquela comunidade dos Achuar na floresta amazónica. Verificou que os Achuar, como era de esperar, não é? Mas pronto, não há como estava há 3 anos e meio a viver no meio daquela situação que eu admiro, a coragem física. É preciso ser um tipo jovem, foi com a mulher, os homens vivem e dormem de um lado, as mulheres vivem e dormem do outro lado, aquilo são mundos completamente diferentes, as pessoas comem as coisas mais incríveis, enfim, defecam lá no meio da floresta, é um mundo, é preciso ter arcabouço físico e psíquico para uma pessoa se dedicar a uma coisa dessas. E de lá ele verificou que eles não tinham absolutamente nada a ver com a nossa forma de pensar. Os animais, para eles, eram seres humanos. Só que apareciam como animais como se fossem déguisés, como diziam os franceses, portanto, mascarados, como se fossem de carnaval. Não é? E, portanto, ele chamou isso o animismo. Não é? E depois foi encontrar outras formas de organização do mundo, da vida, da realidade, que é no fundo disso que estamos aqui a falar, não é? Da organização do tempo e do espaço e do sentido da realidade, que o levaram a uma classificação de 4 grupos fundamentais: animismo, naturalismo, que é o nosso, após a Revolução Científica do século XVII, analogismo, que era aquilo que havia antes, não é? E totemismo, que é o que havia tipicamente não estava, mas também noutros sítios do mundo. E então, ele agora aplicou isso, ele até veio a Lisboa, a Cultura Gesta há tempos, e eu até pedi um artigo que traduzi e que vai sair no esteio do próximo ano. Porque é muito interessante, porque ele é um indivíduo extremamente culto, ele tem um conhecimento antropológico, uma coisa incrível. E a partir daí ele formou aqueles 4 grupos, e então foi ver se esses 4 ontologias, essas 4 formas de organizar a realidade,
não é? Que depois se traduzem em tudo, nas manifestações rituais ou outras, como a gente queria chamar. A própria palavra ritual já é, de certo modo, um pouco constrangedora, porque toda a vida é ritual, é um ritual de preenchimento do vazio, desde pequenos. Nós metemos na escola, onde é que vamos meter uma criança? Há o pré-escolar e depois a escola, e depois a universidade. É uma forma da gente ocupar o tempo. Mas olha que nos desenrasquemos a arranjar um emprego, que agora cada vez está pior. Mas ele depois vai aplicar isso aqui. A arte, desde a arte paleolítica até a arte contemporânea. Então tem um livro sobre as formas da figuração, onde ele vai verificar, claro que já está também informado, mas é uma pessoa suficientemente culta para perceber isso e para fazer autocrítica, está informado por pensar que a humanidade só pode ter essa espécie de quadrado semiótico de 4 possibilidades, que é a relação entre a forma física e a alma, não é? Se é parecida ou se é dissemelhante. E então ele, com esses 4 elementos, vai encontrar figurações nos vários pontos do mundo que enquadram dentro desse esquema. E o que é que ele disse agora? Não, acho que não faço aqui uma inconfidência, porque mais que o vídeo só vai ser difundido daqui a bastante tempo. Está a trabalhar nas paisagens, na geografia. Está a querer aplicar a forma de olhar para o espaço dentro dessas 4 ontologias. Isto é levar o estruturalismo até ao seu ponto extremo, não é? Mas é muito interessante, porque todos nós, penso eu, temos algo de estruturalismo. O estruturalismo foi superado nas suas contingências, não é? Em certas coisas que a gente já não acredita nisso, não é? São demasiado simples para ser verdade. Mas não há dúvida que deixou um traço, porque permitiu superar o positivismo descritivista de muita antropologia, ou de muita etnologia, não é? Estás de acordo comigo, certamente. Portanto, eu interesso-me por antropologia, por arqueologia, por pré-história, por filosofia, por psicanálise, por todos esses campos. Hoje, para mim, eles formam um único campo. E esse único campo é o campo de como é que o ser humano organiza sociabilidades e organiza formas de decompor a fluidez uniformizante do espaço e do tempo, de forma a introduzir pontos de paragem, precisamente. Pontos de paragem. Sítios de paragem, não é? Quer dizer, a precisão vai e chega a um ponto, para aqui. Há aqui uma coisa qualquer, uma representação qualquer, um batuque qualquer, um toque de corneta qualquer, uma coisa qualquer. Isso nota-se em tudo, desde as paragens, desde as paradas militares até todas as manifestações do humano, tentam ocupar esse espaço público, nem que seja temporariamente, e nem que seja por uma espécie de pseudo subversão da ordem vigente, que é ainda uma forma, muitas vezes, como a gente sabe, de concretizar ainda melhor, não é? Ou seja, o rei do carnaval, a rainha do carnaval, essas coisas todas, com formas, digamos, de uma bufonaria, uma brincadeira que só serve para mostrar que temos que deixar no dia seguinte, temos que deixar a brincadeira e voltar ao sério. Que é outro tipo de brincadeira, que é outro tipo de ficção. As pessoas vão para os seus empregos, as pessoas ganham os seus resultados, as pessoas fazem os seus trabalhos científicos, as pessoas publicam as suas revistas e livros, e lá estamos nós no outro tipo de ritual. Só Vitor, cereja, vem uma cereja, vem outra, está Sim. Eu deixei-vos falar. Eu deixei-vos falar e fiquei para o fim para poder também dizer as minhas razões, para tentar explicar porque é que um arqueólogo ou alguém que se interessou por arqueologia não se interessou de facto por